Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal, minhas amigas. Antes de mais nada, eu quero agradecer a quem tá indo lá no meu Instagram, quem tá seguindo, mandando mensagem pra mim. Gente, eu amo ver que vocês estão migrando daqui pro Instagram também, apesar de eu não conseguir, né, tá sempre lá me dedicando, mas eu amo muito quando vocês vão pra lá, porque aí eu consigo conversar de vocês de forma mais direta, eu respondo todo mundo. Então já vou deixar aqui pra quem tiver o interesse e quiser me dar uma força lá no Instagram também, eu vou ficar muito grata. E hoje eu vim trazer pra vocês a segunda parte do vídeo lá, né, do meu ex que ficou com a minha amiga, porque a primeira parte ficou muito ali como eu conheci ele, como eu fui morar com elas, e não acabou de fato entrando na maneira de como eu descobri, né? Para não ficar um vídeo muito longo, então eu preferi postar a primeira parte e gravar a segunda para tentar ser mais pontual em algumas coisas. Então vamos lá, direto ao ponto. Nesse dia lá da briga, que terminou o vídeo, né, eu contando quanto foi um cabaré eu ter batido nela, colocado ela pra fora de casa, quando ela levou ele lá na minha casa e pra dormir com ela no quarto e com outra colega nossa. Foi a maior confusão naquele dia. Só que ali eu ainda não sabia que eles estavam tendo um caso, que eles estavam ficando, né? Porque pra mim ela tava me afrontando pelo fato dela não ter a consideração por mim, né? Ela não precisava nem ficar com ele. Só o fato dela levar ele lá pra dormir com ela e outra pessoa no quarto, eu morando lá, estando grávida dele, o cara ter me abandonado todo aquele tempo, já era uma falta de consideração muito grande que ela tava tendo comigo. Então isso ali me pegou, nem tinha me passado pela cabeça que eles estavam ficando, que ela já tinha ficado com ele. Não tinha até o momento. Porém, todo mundo já sabia da empresa, do ciclo social ali nosso, só quem não sabia era eu. E a minha outra amiga que morava junto comigo, ela também sabia, só que ela tinha receio de me contar, porque ela via que eu tava ali com uma pequena depressão, não me alimentava bem, não tomava as vitaminas que o pré-natal pede para que a gente tome. Ela me levava arrastada para os pré-natal. Ela tava vendo o meu sofrimento, a minha dificuldade de passar por aquilo. Então ela não tinha coragem de me contar, porque na cabeça dela eu ia piorar, isso poderia piorar, eu poderia perder minha filha. Então ela preferiu fingir que não sabia de nada, e eu super entendo ela. Talvez no lugar dela eu também faria a mesma coisa, porque ela estava preocupada no meu bem-estar, na minha saúde emocional e não na fofoca em si, entendeu? Então achei a atitude dela maravilhosa. E aí passou-se, né? Ela saiu lá de casa, a mãe dela levou as coisas dela, ficou só eu e a minha amiga, a Célia. Aí depois de 2 semanas, o aluguel era caro, o aluguel era R$1.000. Uma outra moça que trabalhava com a gente acabou se separando e a Célia convidou ela para ir morar com a gente. Então, novamente ficou 3 amigas, né, morando junto. Dessa vez foi com uma outra, a Dani, que também foi um anjo na minha vida. Ela foi comprar um enxoval comigo. E aí eu conversando com a Dani falou, não, olha, Rê, eu acho que ela tá ficando, porque não tem condição de ela ser só amiga e fazer um negócio desse. Só que aí eu já tinha visto uma foto que ela tinha postado de mão dada. Eu não sei se eu cheguei a comentar no outro vídeo, mas eu vi uma foto depois de um baile que ela foi tomar soro, que ela passou mal, e eu vi que ela postou a foto de mão dada com uma pessoa, só que eu não tinha como saber qual era a mão de um dos caras que ela tava ficando, porque com o meu ex ela tava ficando com 3, só que eu conheci a mão do meu ex, só que eu não liguei. Eu falei, não, pode ser a mão do outro cara que ela tá ficando, não tem como a gente, né, saber. Mas sabe, aqui dentro eu conheci e fiquei com aquilo. E aí eu joguei um verde pra Célia, né? Eu falei, Célia, eu não tenho certeza porque eu não vi, mas eu tô achando que a Carol tá ficando com o Lucas. Aí a Célia na hora paralisou, assim, ela falou, Rê, eu não queria te contar por os medos que eu citei, mas eles estão ficando sim, e todo mundo lá da empresa sabe, e eu quis te preservar, porque pra mim você ia passar mal, com medo de você perder sua criança, então eu preferi não te contar. Cara, meu mundo caiu ali, porque assim, eu já estava decepcionada com ela e com ele, só que eu não esperava, sabe, dela, porque dele eu esperava qualquer coisa, juro que eu esperava qualquer coisa, porque ele já dizia que a filha não era dele,
que eu tava fingindo que eu tava sangrando pra chamar atenção. Ele eu já esperava, sabe? Eu não esperava dela, porque eu realmente tinha ela como minha amiga. Ela foi a primeira pessoa, depois da minha família, da minha mãe, que eu contei que eu tava grávida. Ela foi comigo no primeiro dia no hospital. A primeira vez que eu fui no hospital, ela foi comigo. Eu acreditava nela, sabe? Eu não imaginava que ela falava mal dele pra mim também, sabe? Então eu não imaginava que ela tava fazendo isso. Aí entra naquilo que eu contei pros vídeos de vocês dos erros que eu cometi. Ela foi uma pessoa que eu escutei muito, porque ela falava mal dele pra mim, maximizava os erros, ela me dava aquele conselho, esse cara, sabe, esses conselhos assim, e eu acreditava, porque, pô, ela era uma das minhas melhores amigas, ela tava morando comigo, ela tava junto comigo ali no momento mais difícil da minha vida, então como que eu não ia acreditar? E isso fazia com que, às vezes, eu realmente brigasse com ele, sabe, potencializava as coisas, digamos assim. Então ali foi um baque muito forte pra mim, muito forte pra mim. Não foi surpresa, porque dele eu esperava que ele teria coragem, mas dela, sabe? Eu acho assim, gente, a traição de um amigo, pelo menos pra mim, naquele momento eu senti pior do que a traição dele. Nossa, doeu demais, doeu mais do que as traições dele, sabe? E eu fiquei muito mal, muito mal mesmo. Bloqueei ela, aí o pessoal da empresa, né, caiu em cima dela, porque ela me ameaçou, ela falou que ia me levar pras ideias, ia me levar pros caras, sabe? Ela falou 1 milhão de coisas e eu falei pra ela, eu tô só esperando você. E aí o pessoal lá da empresa, né, caiu em cima dela, falou que a atitude dela era muito fraca, porque como que ela tinha coragem de fazer um negócio desse, sabendo da minha situação. Gente, eu tomo meu suco verde enquanto eu falo com vocês, que eu tô gravando esse vídeo enquanto eu tô tomando café. Pronto, voltei, tomei aqui pra não atrapalhar. Bom, como eu tava falando, e aí ela veio me pedir perdão no Facebook, eu bloqueei, porque eu ainda tava com muita raiva dela. E aí eu comecei a ligar os pontos, sabe, do jogo duplo que ela fazia, porque ela falava mal dele pra mim, mas ela também falava mal de mim pra ele. E aí uma vez chegou até mim que a avó dele tinha morrido e ele tinha levado ela no enterro. Eu fiquei muito mal com isso, me machucou muito, porque eu falei, pô, o cara tá levando, né? Você sabe o que passou pela minha cabeça. Mas aí eu perguntei à irmã dele. A irmã dele falou que não era verdade, que realmente ela morreu, mas eles nem foram pro enterro porque ela morava muito longe, era no interior, não deu pra eles ir, porque era dia de semana, eles trabalhavam. Então já peguei a primeira mentira dela, aí eu comecei a ligar os pontos, sabe? Que às vezes o que ela falava pra mim não estava sendo sincero, na verdade ela queria jogar um contra o outro. E eu tava ali fragilizada, com raiva dele, eu acreditava. E ele também, porque ela morava comigo, ela era minha amiga, como é que ele não ia acreditar no que ela falava pra ele? Então nós dois estávamos sendo envenenados. Eu acho que essa atitude dela até fez, né, com que potencializasse mais a meteção de foda-se dele e fez com que ele me ignorasse durante os 7 meses. Não sei, mas eu acredito que se não tivesse ela envenenando ele todo esse tempo, ele teria se achegado antes na minha gravidez, sabe? Porque ele sempre sonhou ser pai, sabe? Era o desejo, era o sonho dele. Então, e ele não é um pai ruim, ele não é, e ele gosta de criança. Inclusive, quando eu comecei a namorar com ele era quem tomava conta do sobrinho dele, bebezinho, sabe? Ele trabalhava a partir da tarde, né? Então, durante a manhã, ele cuidava do nenenzinho. Quando ele saía pra trabalhar, ele deixava com a vizinha. Então, ele gostava de criança, ele postava cuidando do neném. Então, eu acredito que essa envenenação dela fez com que ele metesse o foda-se comigo durante a minha gravidez e fosse acreditando que de fato aquela criança poderia não ser dele, porque ela falava pra ele que eu estava ficando com meu ex, que é o advogado que fez o processo da guarda da minha filha. A gente trabalhou junto por 10 anos, ele já era advogado, só que ele tinha medo de alugar um espaço pra ele, e eu fui uma das pessoas que mais incentivei ele, que tava ali, sabe, no suporte para que ele criasse coragem, alugasse o espaço e montasse o escritório dele. Hoje ele tá super bem, ele tem 2 escritórios, tá ganhando bem, tá super bem de vida. E ele fala que é muito grato a mim, porque ali, quando ele não tinha nada, tinha um Celtinha e um sonho, eu era quem tava ali do lado dele, sabe, dando força e apoiando para que ele conseguisse. Foram as minhas palavras que motivaram ele quando ninguém mais acreditava. Então, por a gente ter essa amizade, ele fez o processo da minha filha gratuitamente. Só que muito antes disso a gente chegou a ficar uma vez, só que foi bem no começo. Assim que ele entrou na empresa, eu nem conheci o pai da minha filha, sabe? Foi 10 anos antes de eu conhecer o pai da minha filha. Então não fazia sentido, sabe? Então, mas ela envenenava ele.
Ela falava que eu tava ficando com ele, que ele ia dormir lá em casa comigo. Olha o tanto de veneno que ela botou na cabeça dele. Então, na cabeça dele, isso foi ele que me contou depois, não foi ninguém. Ele me contou depois que ele ficava pensando, porra, ela tá grávida de mim, disse que gosta de mim, tá sofrendo, mas tá dormindo com outro grávido de mim, sabe? Com o ex dela, que ela sabe que eu tenho ciúme dela, e ele não era nem meu gente, porque ele ficante, sabe? A gente não chegou nem a namorar, a gente ficou uma vez. Mas pra ele era meu ex, como se eu tivesse sido apaixonada por ele. Isso não era verdade. Porque homem tem ciúme, né, dessas coisas. A gente passou um caminhão aqui. E aí, ele botava isso na cabeça. Como que ela pode dizer que gosta de mim, tá sofrendo por mim, tá grávida de mim e dormindo com outro? Então, isso pro ego do homem, né, e aí ele falou quando ele pensava nisso, ou quando ela falava disso, fazia com que ele despirocasse mais ainda. E não foi só por aí, ela inventou pra ele que eu tava ficando com um médico, porque quando eu morava na Zona Leste, morava um médico naquele programa do governo, que é médico, que vem médico de fora, o Mais Médico, e esse médico era da Angola, um negão, gente. Ele era muito bonito, só que ele era negão mesmo, mas ele era muito bonito, e ele era educado, tinha um sorriso branquinho, sabe, ele era um cara bonito. E teve um dia que ele foi dormir lá em casa, isso antes de eu engravidar, no começo do nosso namoro, que esse cara, ele bateu na minha porta me oferecendo um café da manhã da Angola. Perguntou se eu queria que ele trouxesse um café da manhã, tipo, da Angola, pra eu experimentar. Porque esse cara já tava querendo me conhecer, entendeu? E só que eu não sabia. Até então eu via ele quando eu saía pra trabalhar e ele tava saindo, ele, opa, tudo bem, tudo bem. E aí depois ele me adicionou no Facebook. Antes dele falar comigo essas coisas, ele bateu na minha porta num dia fatídico que o Lucas tava dormindo lá comigo. Bom, e aí o Lucas ficou com ciúme desse cara, só que ele viu que eu não tinha culpa porque ele tava lá comigo. E foi uma surpresa muito grande o cara ter batido na minha porta. Depois disso até virou piada, sabe? Ele contava na empresa, ria, sabe? Eu dizia, como assim? Você vai dormir na casa sua nega, do nada você acorda com um negão batendo na porta, oferecendo café da manhã pra ela. Eu olhei pra ele assim e falei, nossa, esse negão aqui, se pegar a minha namorada, acabou com ela. Ele brincava, sabe, com essa história. Só que eu acabei, como ele contava na empresa, ela também sabia dessa história. Cara, ela falou pra ele que esse cara tinha ido lá, que eu tinha ficado com esse cara grávida, sabe? Que esse cara tinha ido dormir comigo. Então eu tava ficando com esse cara, o médico, e ficando com o Renato. Então na cabeça dele eu era uma vagabunda, porque como assim, eu tô grávida de um cara, tô dormindo com dois caras diferentes, grávida, levando eles pra dormir na minha casa. Então isso despirocava ainda mais a cabeça dele. Em contrapartida, ela vinha e me dizia que ele tava ficando com outra menina, que ele tava andando no carro com outra menina, que ele sentava a menina estava no colo. Então ela envenenava os dois de uma tal forma que a gente não conseguia nem se ouvir. Quando eu ouvia a voz dele, me dava ânsia. E ele também. E aí a maneira que ele tinha era de despirocar. Então ele falou pra mim isso, que ele falou assim, pô, já que ela tá grávida de mim, tá levando dois caras estranhos pra dormir, então ela não gosta de mim, ela não tá sofrendo por mim. Isso aí é tudo teatro dela pra chamar a atenção. Então só de raiva eu vou lá e fico com a amiga dela. E aí foi aí que ele ficou com ela, meio que pra se vingar de mim. Esse foi o que ele me contou depois. E aí eu comecei a fazer essa ligação do quanto ela tava envolvida de uma maneira negativa e maldosa, cara. Olhando assim, parece até uma coisa de novela, do quanto ela manipulou nós dois, sabe? Manipulou a Célia também, porque ela envenenava ele contra a Célia também. E aí a Célia vinha e me dava conselho, não, esse cara, porque nós duas estávamos envenenadas. Claro, gente, não tô justificando a atitude dele baseada só na coisa errada que ela fez. Ele era um moleque, ele agiu como moleque, porém potencializou, sabe? É isso que eu tô querendo dizer, que ela fez um jogo de manipulação muito baixo. Isso me arrasou mais ainda, porque eu falei, como que eu posso? Isso, cara, fez com que eu virasse outra pessoa, sabe? Hoje eu não consigo mais ter essa confiança em nenhuma amiga. E digo, e sempre falo, cuidado com o que você coloca dentro da sua casa, com o que você traz pro seu relacionamento, que nem todo mundo quer te ver feliz, nem todo mundo quer ver você num relacionamento feliz, e tem muita gente que tem inveja de você, e você nem sabe que aquela pessoa tem inveja de você, porque você acha que ela é sua amiga, que era o meu caso. E por que eu falo que ela tinha inveja, gente? Porque não era só o interesse pelo cara que já vinha de muito antes de mim, ela tinha inveja. Ela pegava roupa minha, tanto que nesse meio tempo, quando ela vazou, ela levou uma saia, uma calça minha e eu nunca mais vi, sabe? Se eu pintava o meu cabelo, ela pintava do mesmo jeito, o corte, sabe? Então assim, foram coisas que foi me caindo a ficha
depois que eu fui ligando os pontos, sabe? E aí eu fiquei mal, minha mãe não sabia de nada. E aí, como eu tava muito doída com tudo aquilo, eu fiz um propósito com Deus que eu precisava esquecer ele e que eu tava perdida. Eu não queria mais ficar em São Paulo, porque eu tava só me destruindo ali. E eu tava nessa, mas se eu for embora pra casa da minha mãe com uma criança pequena, se eu fico, então eu fiz um propósito com Deus de uma semana de eu não mexer no celular, já pra evitar ficar vendo as coisas, sabe, foto do pessoal da empresa, ver ela, porque às vezes eu bloqueei ela, mas um conhecido nosso postava foto, então isso me fazia mal. E aí eu fiquei uma semana sem celular e eu coloquei o celular dentro do arroz e não tive contato com ninguém além da Célia. A Célia não sabia. Foi uma coisa que eu fiz entre eu e Deus. Como eu não falei com a minha mãe durante uma semana, a minha mãe ligou pra ele, porque ela só tinha um contato dele além do meu. Ela não tinha o contato da Célia. Ela sabia que eu tava morando com 2 amigas, mas ela não sabia nem quem era a Célia. E aí minha mãe não tinha contato comigo, foi e ligou pra ele, perguntou pra ele se ele sabia de mim, então ela não tava conseguindo falar comigo, tava preocupada. E aí ele também não sabia nada de mim, porque a gente não tinha contato. Aí ele foi e perguntou pra Célia de mim. A Célia falou, não, ela tá em casa, ela tá bem. Aí ele contou que a minha mãe tinha me ligado, aí a Célia falou, não, pode deixar que eu resolvo. Aí chegou em casa, a Célia me contou, né? Aconteceu isso e agora eu falei, amiga, eu vou te dar o número da minha mãe. Aí eu contei pra ela do propósito, eu falei, eu vou te dar o número da minha mãe, você fala com a minha, quando a minha mãe precisar falar comigo, você fala com a minha mãe, pra eu não quebrar o propósito, né, com Deus. Não fala nada pro Lucas, eu não quero que ele saiba de nada da minha vida, nada. E aí a Célia fez isso e ele chegou até a Célia, perguntou, a Célia falou, ó, Lucas, não vou falar da Renata pra você, ela não quer. Eu sei que saiu uma semana, e aí eu acho que ele ficou meio que bateu na consciência, né, dele, eu acho que a galera tudo lá em cima. E aí foi quando ele me procurou conversar comigo. Quando ele entrou, cara, eu já tava com um enxoval comprado, que eu comprei com a minha outra amiga Dani. A gente ia no Santo Amaro, fez a festa. Então assim, o meu quarto era grande, era o maior, a Célia deixou um quarto maior pra mim, que era o quarto da outra, que tinha pego, pra eu botar o berço. Então assim, do lado da minha cama tava um bercinho, que eu comprei na OLX, foi baratinho na época. Eu tinha colocado uns nichos com ursinho, eu tinha ganhado o nome dela, mosquiteirinho, rosinha, com ursinho, tava lindo o espacinho da Rebeca assim, sabe? E aí quando ele entrou no quarto, que ele viu, as lágrimas caíram, sabe? Ali eu acho que ele tomou consciência. E foi ali que ele me contou tudo, né? Ele falou assim, eu sei que eu fui muito errado, mas eu meti o foda-se mesmo por causa dessa situação, dessa, mas ali ainda ele não tinha me confirmado. Aí ele veio me confirmar depois que a gente já tava morando junto, que eu tive coragem de perguntar pra ele, porque naquele momento eu não tive nem coragem de perguntar pra ele, porque eu não tava preparada pra ouvir a resposta. E ele também não comentou, ele falou só que tinha metido foda-se de beber, sair e meio que me ignorar por causa dessas situações, que ela envenenava muito ele. Ali eu falei pra ele que eu tava em propósito, porque eu não queria vir embora, mas eu também não aguentava mais ficar ali da maneira que eu tava vivendo. Eu não sabia se eu ia dar conta dessa criança, eu não sabia se eu ia ficar desempregada um dia, como que eu ia cuidar dessa criança, já que eu não tava podendo contar com ele nem quando eu tava grávida, imagina depois. E aí foi quando ele pediu perdão e me chamou pra ir morar com ele na casa dele, e eu fui. E eu não queria criar minha filha sozinha, eu sempre tive esse sonho de ter minha família e tal. E aí passei por cima de tudo, engoli o meu orgulho, a minha vergonha, e eu fui morar com ele. E assim foi feito, fui morar com ele, eu já tava ali quase completando os 8 meses. Foi um período difícil da minha gravidez, porque eu comecei a ter muito problema com pressão alta, eu tive pré-eclâmpsia, ficava internada várias vezes, tomando um remédio controlado para a pressão. Toda hora minha barriga doía, queimava a minha pressão, ia lá em cima, eu tinha que ficar internada. Então, e ele estava sempre comigo, estava sempre do meu lado. Essa foi a melhor fase dos 8 meses da minha filha até uns 10 meses dela depois de nascida. Foi a melhor fase que eu vivi com ele, assim. Ele mudou, ele parou de beber, ele parou de sair, ele se afastou um pouco dos amigos, eu tinha todo acesso ao celular dele, eu não via nada, ele também tinha o meu, a gente combinava muito em relação a dinheiro, a gente sempre tinha dinheiro, sabe, eu ganhava mais do que ele, eu ganhava 3 mil reais, ele ganhava 1.800, então eu ganhava mais do que ele, mas a gente não tinha essa questão, é meu dinheiro, é seu dinheiro, era o nosso dinheiro, sabe, ele tinha um cartão de alimentação, ele fazia a compra da casa sozinha, para todo mundo, e eu pegava o meu vale alimentação, que era para mercado, e outro para sair. O que era de mercado eu ia lá e comprava carne e deixava o 200 e pouco pra gente sair para comer fora, né, para economizar.
Então a gente viveu muito bem durante esse período. Sem faltar nada pra minha filha, ele me ajudou demais depois dela nascida. Ele era quem acordava pra dar banho, ele quem dava banho, ele acordava pra cuidar da cólica, ele acordava pra fazer o leite. Quando eu trabalhava até 10 horas da noite, ele era quem cuidava dela. Eu chegava em casa, já tinha janta feita, sabe? Me ajudava com tudo, assim. Foi excelente, foi um período que eu fui mais feliz. Ali eu falei assim, nossa, ele realmente mudou. Porém, gente, ninguém muda quem realmente é. A gente tenta melhorar. Acho que ele estava encantado com a bebê, por ele amar ser pai, e ele não é um pai ruim. E aí fez com que ele tentasse, né, ser uma pessoa boa, mas aí os velhos hábitos dele foi voltando, né, depois que vai passando esse primeiro amor aí da paternidade, os velhos hábitos dele foi voltando. Aí depois ele começou a se reaproximar daquelas amizades que não eram legal. Ele mudou de emprego, foi trabalhar em outra empresa, fez novas amizades, então começou a ser ele é uma pessoa influenciável. A gente ainda chegou a viajar para casa da minha mãe, para Porto de Galinhas, com a Rebeca bebê. Mas aí a gente já tava com problema, porque tipo, 15 dias antes da nossa viagem, a gente brigou feio, porque eu descobri uma conversa no Instagram dele e quase deu errado a viagem. Mas aí eu passei por cima mais uma vez, a gente viajou, curtiu as férias, voltou. Ele teve a festa da empresa dela, Caiturão, faz uma festona todo final do ano. Teve uma festona lá pra equipe dele e aí a gente foi pra casa da mãe. A gente voltou daqui do Nordeste. Ele foi pra festa da empresa e logo depois a gente foi pra casa da mãe dele, que até então ele nunca tinha ido. Desde quando a mãe dele deixou o pai dele e se mudou para essa região, ele não tinha ido ainda na casa dela. Ele era meio afastado da mãe dele, sabe? Ele tinha umas mágoas da mãe dele. E eu fui reaproximando ele da mãe. E aí a gente foi pela primeira vez, levei ele na casa da mãe dele, né? Incentivei ele a ir lá fazer as pazes com a mãe. Foi maravilhoso. A mãe dele é uma pessoa muito boa. Só que ali na casa da mãe dele foi quando começou de fato a desandar, porque aí de novo eu vi que ele tinha adicionado o contato de uma menina e eu perguntei quem era. Ele disse que era uma amiga dele, que ele conheceu na festa da empresa. Eu falei, uai, mas já é sua amiga, você conheceu a menina, adicionou ela no seu WhatsApp pra quê? Um casado, sabe? Aí não aceitei, aí falei com a mãe dele falou assim, deu uns conselhos, né, e falou assim, filha, não fica falando isso, né, que você vai separar, porque a palavra ela tem poder. Então começa a dobrar o joelho, orar pra Deus mudar ele e não fala mais essas palavras, porque querendo ou não você tá atraindo que vocês se separem, vocês agora têm uma filhinha. E eu ouvi o que ela falou e de fato eu comecei a orar, gente. Eu já não tinha nem mais força pra brigar com ele e eu comecei realmente a orar. Só que eu não via melhorando, eu vi piorar, sabe? Assim, e é bem fato isso, quando você tá orando por um propósito, tudo piora, cara, tudo piora, porque ali ele despirocou de novo, e aí foi quando eu comecei a descobrir várias e várias traições, e eu falava, não aguento mais orar, eu não tô vendo melhora, porque a gente vai enfraquecendo, né, a gente tá orando, ao invés de melhorar, piora, mas faz parte do processo. Mas eu não tinha a maturidade certa na época, e aí aconteceu que a gente começou a brigar demais, começou brigas sérias, ele começou a quebrar meu celular, eu quebrava o celular dele, aí ele começou a usar a minha filha, aí aconteceu da gente separar e eu achei que ia, né, cessar tudo aquilo ali, mas piorou, como eu falei pra vocês. Aí veio o round 3, porque até esse momento de dificuldade do meu casamento era o round 2, da minha gravidez o round 1, e depois da separação veio o round 3, gente, que foi pior, assim. Aí eu voltei a morar com essa minha amiga Célia, ela já estava casada com o marido dela, mas ela me apoiou durante esse tempo, até estourou a pandemia. Quando estourou a pandemia, a empresa mandou todo mundo embora do meu setor, porque não tinha estrutura pra ficar em São Paulo, porque tava tudo muito no começo, né, da pandemia, ninguém tinha essa questão do home office, então era tudo novidade. A minha empresa, a sede era em Uberlândia, e lá só era uma filial, então eles preferiram fechar, mandou todo mundo embora. E aí eu peguei essa grana e vim pra casa da minha mãe. Fiquei 6 meses na casa da minha mãe, com contato zero com ele. Assim, tinha contato, muitas vezes chorava, pedia pra voltar, mas ele já estava com outra, já estava com essa menina que ele tá hoje. E aí, todos esses desentendimentos fez com que a gente não conseguisse se acertar, apesar de eu estar orando, das minhas orações. Chegou o final do ano, ela me deu umas roupas pra Rebeca, só que as roupas eram de criança de 3 anos, a Rebeca tinha 1 ano, e ainda ia fazer 1 ano. Não servia as roupas nela, e eu tinha ganhado muita roupa do irmão dele, da sogra do irmão dele, então
Eu já tava pensando, eu não tinha onde guardar. Eu já tava pensando em vir embora. Onde que eu ia trazer tanta roupa assim? Porque passou de um limite de peso, paga. Então eu falei, meu, eu não vou ficar guardando roupa daqui 3 anos pra menina usar sem ter necessidade. Eu falei pra ele, ó, manda ela dar pra uma criança que vai usar agora, porque a Rebeca não vai usar. E eu não quero aceitar a roupa dela, porque eu já tava com essa intuição que ela fazia isso pra me provocar. Eu falei, eu não vou aceitar a roupa dela. E aí ele ficou puto e falou assim, então já que você não quer aceitar a roupa dela, então ela não tá precisando de roupa, eu não vou te dar o dinheiro pra comprar roupa, porque ele tá, depois que eu voltei pra lá, ele começou a me dar R$200. Quando eu tava aqui, esses meses que eu passei aqui, ele mandava 300. Quando eu voltei pra lá, ele parou de me dar o dinheiro e comprava as coisas da menina no cartão alimentação dele. Só que aí, era dezembro já, eu falei pra ele, olha, não compra as coisas dela, me dá em dinheiro que eu vou comprar roupa pra ela, com a sua irmã lá no Brás. E aí ele falou isso, não, então eu não vou te dar o dinheiro pra comprar a roupa dela, porque ela não tá precisando de roupa, já que você não quis aceitar. Infantilidade dele, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí a gente brigou de novo, eu já tava muito saturada dele. Gente, qual foi minha estratégia pra esquecê-lo? É fingir até que atinge. Eu vi um vídeo da Mulher Maravilha, onde você tem que colocar sua armadura e fingir até que você atinge aquilo. Aí eu falei, bom, eu gosto dele ainda, só que eu vou fingir que eu não gosto mais, até realmente eu não gostar mais. E enquanto ele percebia que eu gostava dele, ele fazia as coisas propositalmente pra me machucar. Eu falei, eu não vou mais demonstrar que eu gosto dele, porque talvez eu sempre pare. Elevasse um pouco e eu tivesse mais segurança de bancar aquele personagem de que não gostava dele, entendeu? Então me ajudou demais, demais, principalmente em relação à minha autoestima. Baixei o Tinder, comecei a conversar com outros caras no Tinder, porque isso fazia eu ocupar a minha mente e ir me desapegando dele, daquele imagem que eu só tinha ele, sabe? E me ajudou demais, viu? Inclusive conselhos pra quem tá passando pela separação, não consegue esquecer o traste, baixa o Tinder e vai conversar com outros boys. Por quê? Os boys me falavam comigo, me davam atenção, me elogiavam. Cara, eu tava com a minha autoestima acabada. Então ter ali outros homens falando que eu era bonita, que queria me conhecer, fazia com que a minha autoestima... Aí foi quando ele teve essa briga séria, que ele falou que não ia dar o dinheiro, aí eu explodi. Eu falei, a gente brigou muito sério, a vizinha veio, falou que ele estava errado, que ele não podia parar de dar pensão porque eu não aceitei a roupa, isso não existe. E aí foi quando ele mandou o áudio para a irmã dele falando que não me queria lá porque a casa também era dele, e se ela não tomasse a providência de mandar eu sair, ele ia, porque a casa era dele, que ele não me queria mais lá. Quando ela me compartilhou esse áudio, ela falou, o que tá acontecendo? Aí ela me compartilhou. Cara, você não tem noção do quanto isso me doeu. Porque assim, não era só eu. Ele sabia que se eu saísse de lá, a menina saía também. Então ele não pensou nisso, sabe? Ou ele fez pensando, sei lá. E aí me doeu. Foi naquele áudio que eu falei assim, pronto, esse cara hoje morre pra mim. Porque o cara que não tem nem sequer a consideração pela mãe da filha dele, saber que eu tava desempregada no meio de uma pandemia, sem emprego, sem lugar pra ir. Eu voltei por causa dele, pra ele ter acesso à menina, e hoje ele tá fazendo isso comigo. Pra mim foi o limite da humilhação, sabe? Foi a gota d'água no copo cheio, transbordou. E aí na mesma hora eu falei com uma amiga minha da igreja da época, ela falou, ó, tem 2 cômodos alugando aqui no meu bairro, vem aqui. Na hora eu peguei o Uber, fui lá, já aluguei, já conversei com a dona falou, olha, eu te ajudo com a bebê, a olhar seu bebê, porque eu tô sempre em casa. E aí eu saí. Saí, não dei endereço, não dei nada, bloqueei ele de tudo, bloqueei, falei pra irmã dele, eu falei, olha, eu vou precisar de um tempo, então se eu ficar sem falar com vocês, fica tranquilo, eu preciso desse tempo, me desligar, pra eu me recuperar. O irmão dele ainda mandou um comprovante, aí no final das contas ele acabou botando dinheiro, tá? Aí o irmão dele mandou o comprovante pra mim, eu falei, olha, a partir de hoje eu não quero que você me mande nada, eu não quero nem ver o nome dessa pessoa no meu celular. Cara, eu fiquei com muita raiva dele, muita mesmo, muita. Ali pra mim virou uma chave. E aí eu falei, eu não quero nem ver o nome dele no meu celular, então não me mande nada. Ele sabe o dia que ele tem que botar a pensão, ele sabe quanto ele vai botar, porque eu vou entrar na justiça, até a justiça resolver, ele bota o que ele quiser. Depois que a justiça resolver, ele vai saber quanto ele tem que botar. Eu não quero mais notícia dele, nada. Quando ele botar a pensão, eu vejo aqui no meu aplicativo, mas eu não quero contato nenhum. E aí foi aí que veio a minha libertação, que aí eu bloqueei ele, parei de contato com a família dele por um tempo, falei pra irmã dele, porque ela sempre às vezes me contava, falava, meu, eu não quero saber de nada dele, nada do que se refere ao seu irmão, eu quero que você me conte, nada. Ela ficou meio chateadinha na época, mas eu expliquei pra ela, eu falei, olha, eu preciso disso.
Me desliguei total dele, da família dele, e arrumei esse emprego que eu falei pra vocês na véspera do ano novo, praticamente no dia 28 eu arrumei essa vaga, comecei a trabalhar, porém as creches tudo fechada, como eu já comentei, tive que pedir pra minha mãe pegar minha filha, porque eu achei que as creches iam voltar, isso era dezembro, finalzinho de dezembro, até março as creches voltariam, e não foi o que aconteceu. Eu pensei que ela ia ficar a minha filha ia ficar com a minha mãe uns 3 meses, sabe, pra eu passar da experiência do trabalho, arrumar uma vaga pra ela e levar ela de volta. A minha mãe foi, trouxe a minha filha, só que aí chegou março, as creches não abriu, voltou o lockdown, e era aquela loucura de abre, fecha e nada de creche. E aí de 3 meses que eu tinha planejado pra minha filha ficar com a minha mãe, pra eu me estabilizar, comprar as coisas que eu não tinha nada, gente. Tinha um colchão de solteiro, eu dormia com a minha filha em um colchão de solteiro, pra vocês terem ideia. O leite da minha filha, quem trazia era a dona da casa, ela trazia café da manhã pra mim e pra minha filha, porque eu não tinha fogão, não tinha bojão, não tinha nada. Até eu trabalhar o primeiro mês, e cara, isso foi um mês, de pegar o meu primeiro salário e comprar um fogão e um bojão, sabe? E ela me deu 2 panelas, foi isso. Porque eu tava com medo, na experiência eu tinha R$1.000 na minha conta, eu paguei 2 meses de aluguel pra eu me estabilizar. E aí meu primeiro salário eu fiz isso, eu comprei um fogãozinho usado na LX, um bojão e pronto. E aí a dona da casa ficou assim por um mês, cara, me dando de comida praticamente, pra eu conseguir trabalhar. E aí de 3 meses que a minha filha ia ficar no Nordeste, ela ficou 8 meses. E aí eu já não tava mais aguentando, sabe? Assim, eu comecei a ficar depressiva. Foi aí que eu desenvolvi ansiedade, porque eu tava longe da minha filha, eu ficava imaginando ela cair em cisterna, dela ser atropelada. Ai, gente, é tanta coisa vendo na nossa cabeça. E aí eu comecei a adoecer de fato. Já fazia o quê? 8 meses, eu falei, eu vou completar 1 ano na empresa e eu vou pedir pra ser mandada embora. Só que a empresa não me mandou embora. Era uma empresa que, telemarketing dificilmente manda uma pessoa embora, viu, gente? Só quando realmente não dá mesmo. Mas enquanto eles tiverem poder ali te segurar pra você pedir conta, eles vão segurar. Foi isso que aconteceu. Aí eu já tava muito mal emocionalmente, muito mesmo. Ele ligava pra minha mãe pra falar, porque eu falei pra minha cunhada, saiu em 5 meses, a minha cunhada me mandou mensagem no Facebook, eu falei pra ela que eu tava no Nordeste, que eu tava na casa da minha mãe, porque não consegui ficar lá, então eles achavam que eu tava aqui no Nordeste, porque se eles soubessem que eu tava lá em São Paulo, eles iam querer ir lá, sabe, iam querer ter contato, e eu não tava bem pra ter contato ainda, porque eu queria me curar. E aí ela perguntou, falou, ó, eu tô no Nordeste, na casa da minha mãe, então não quer falar com seu irmão, quando ele quiser falar com a Rebeca ou algo sobre a Rebeca, liga pra minha mãe que a minha mãe fala, e era isso que ele fazia. Só que eu não tava mais aguentando de saudade da minha filha, de ficar longe da minha filha. E aí eu comecei a pensar tudo, pô, vale a pena eu ficar aqui porque eu gosto da cidade, tá longe da minha filha, se o meu bem mais precioso é ela. O salário que eu ganho aqui, gente, que era 1.200 na época do salário mínimo, não é um salário que compense pra eu estar longe da minha filha, não faz sentido, sabe? E aí eu comecei a entrar nessa noia, até que um dia eu fui assaltada. Quando eu tava descendo do ponto de ônibus, era um bairro muito perigoso, era no Grajaú, ainda nem lembro mais o nome do bairro, vocês acreditam? Mas era muito perigoso, cara. Os caras roubavam fio de poste lá, pra você ter ideia, muito perigoso. Polícia não se via, não existe naquele bairro. E aí eu desci do ônibus, veio um cara com a mochila do iFood, me assaltou, botou revólver em mim. E aí foi ali que virou mais uma chave pra mim. Eu falei, não quero mais estar aqui. Não faz sentido eu estar aqui, porque se eu for, sei lá, se o cara tivesse atirado em mim, eu morresse ali ou feito algo a mais comigo, eu não ia ter ninguém, cara, pra me ajudar, sabe? Eu não tenho família, não tinha ninguém, não tinha nem mais amigos, porque essa minha amiga que morava comigo tinha ido pra Campinas morar lá, e eu tava conhecendo essas novas pessoas da empresa, então muitos amigos meus acabei me afastando por causa desse meu casamento, então não tinha ninguém. Eu tinha era a dona da casa e essas pessoas do novo trabalho que eram meus colegas. E aí eu falei, gente, como que eu vou, sei lá, até pra achar o meu corpo aqui, ia ser difícil, porque eu não tenho ninguém aqui. E a minha filha, eu não sei se eu não conseguir mais ver a minha filha, sabe? Aí foi ali que eu decidi, eu falei, não quero mais ficar aqui. Vou pra casa da minha mãe ficar com a minha filha, porque eu não vou conseguir trazer ela agora, não tem creche, o meu salário é pouco, não tem como pagar babá. E com essa pandemia aqui eu nem confio, eu não conhecia ninguém, eu ia confiar em quem pra cuidar da minha filha? Aí eu falei, não, é isso. Aí pedi as contas do trabalho e vim embora pra casa da minha mãe. E aí foi um alívio pra mim, porque eu tava com a minha filha, eu tava com a minha família. Mesmo não gostando de morar aqui, que agora já tá até mudando, mas mesmo gostando de estar em São Paulo, eu vim e recomecei a minha vida aqui, já vai fazer 2 anos que eu tô aqui.
E aí teve diversas situações na casa da minha mãe também, né, gente? Porque nada é perfeito. Quando a gente, como eu falei pra vocês, quando eu achava que ia ser um ano diferente, sempre vinha alguma coisa pra me mostrar que não, que ainda não tinha acabado o meu sofrimento, meu período de prova, né? Eu já vinha de problema de ansiedade, de depressão, por causa desse afastamento que eu tive com a minha filha por pandemia, e comecei a trabalhar em home office em São Paulo, só vivia dentro de casa, sozinha, acabou com o meu psicológico. E aí eu já vinha nisso, e intensificou na casa da minha mãe, porque eu me culpava, eu falava, meu Deus, eu saí da casa da minha mãe com 19, volto com quase 30, com uma filha pequena, mãe solteira. Não foi isso que eu planejei pra mim. Eu sou a caçula, e dos meus irmãos eu fui a última que tive filho, assim, sabe? Que tive filho mais velha, sabe? Eu tive minha filha com quase 28. E aí foi aí que eu comecei. Fiz a inscrição no Bolsa Família, comecei a juntar o dinheiro, e decidi que eu vinha morar sozinha. Juntei o dinheiro, minha mãe me ajudou muito. Apareceu essa kitnet aqui, um dia que a minha mãe veio deixar minha filha na escola, a kitnet é em frente, né? Ela viu a placa e me falou imediatamente, olha, tem uma placa ali. Na hora eu vim olhar com ela, não era o que eu esperava, como você já sabe, mas peguei porque eu tava desesperada para sair dali, da casa dos outros. Valeu a pena, sabe, gente? Valeu a pena. Passei por tudo isso, não sei o porquê. Eu espero muito que Deus traga a minha recompensa, a minha bênção, porque chega de anos de choro, chega de anos de sofrimento. Eu necessito, cara, não é nem que eu quero, eu necessito ter um respiro, sabe? Eu quero ser feliz e eu tô buscando essa felicidade, sabe? Mesmo que me custe tempo, hora, eu trabalho 12 horas por dia, eu quero voltar a morar em São Paulo um dia ainda, quando eu tiver condição de pagar um aluguel bom lá, para que a minha filha ela consiga conviver com o pai dela, porque eu perdoei ele, como eu disse a vocês, não esqueci, ainda sinto um pouco de mágoa, sinto, mas eu perdoei e eu quero que a minha filha conviva com o pai dela, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas hoje eu não tenho condições financeiras de morar em São Paulo, e eu quero poder ter condições de voltar a morar lá, botar a minha vida no trilho. Eu quero que a minha filha tenha oportunidades de vida maravilhosas. Então eu tô correndo atrás disso, porque eu preciso de um respiro. Então o fato de eu estar aqui nesse canal, de eu estar começando, é para inspirar outras mulheres que talvez passem coisas que eu passei e tá perdida, não sabe por onde começar, mas também é para me motivar a continuar, sabe? Porque eu ainda estou no meio do processo. Eu preciso continuar e eu preciso ter um motivo, um objetivo para eu continuar, porque senão eu tenho medo de voltar para aquele casulo e ir murchando, sabe? E eu não posso voltar para aquele lugar de novo. Então, o fato de eu estar aqui gravando, conversando com vocês, cada dia tá chegando gente nova para se tornar minha amiga mesmo. Vocês me contam também o que vocês estão passando, a nossa história é parecida, e isso faz com que eu vá desabrochando cada vez mais e que eu vá ficando cada vez mais longe daquele lugar que eu estive. Então isso aqui, gente, é um diário e é uma motivação, porque eu não posso parar. Quando eu quero, às vezes eu tô cansada, como eu falo pra vocês, o meu objetivo é postar pelo menos uns 3 vídeos por semana ou todo dia, isso é o melhor das hipóteses, mas eu ainda não consigo por causa do que eu costuro. A costura cansa muito, você pode pensar que não, mas cansa muito. Às vezes eu costuro 12 horas, eu tô cansada, eu falo, meu Deus, eu queria gravar, mas eu não tenho uma energia pra gravar, nem pro TikTok, que eu já tô monetizada lá no TikTok. Então eu queria poder gravar mais pra ganhar dinheiro, pra comprar uma máquina de lavar que eu não tenho, sabe? Mas às vezes eu tô tão cansada e eu não consigo gravar. Mas aí eu falo, mas eu não vou parar, sabe? Nem que eu fique fazendo um vídeo por semana, um vídeo por dia, não é o que é perfeito, mas eu não posso parar, porque só perde quem desiste, só perde quem para. Então eu vou continuar, sabe? Porque isso me alimenta porque eu acredito que eu vou ser monetizada e que no futuro eu vou poder escolher o lugar que eu vou morar, que eu vou poder fazer disso aqui o meu trabalho e eu vou poder vencer, cara, assim, sabe? Dar a volta por cima, porque é como o pastor Cláudio Duarte, aquele pastor engraçado, fala: você não precisa querer vencer, você precisa ter necessidade de vencer. Se você tem a necessidade de vencer, você não para. E esse é o meu momento, eu tenho necessidade, eu preciso, porque eu já sofri demais, eu não aceito mais passar pelas coisas que eu passei, então eu vou buscar, seja o que for, aonde for, a minha felicidade, a minha liberdade financeira, não só pra mim,
mas pra minha filha também, porque ela merece, ela também passou muita coisa junto comigo, sabe? Então isso aqui é o meu combustível. Eu espero que tenha motivado vocês de alguma forma. Todo vídeo, gente, que eu posto aqui, eu penso, eu espero que alguém, sabe, se motive, aprenda, faça também, porque quando eu tava vivendo tudo isso, eu tive muitos canais que eu me inspirei, que me ajudou e que me deu força. Então eu quero ser um canal assim pra vocês também, como eu encontrei canais que foram pra mim, que eu já citei aqui em outro vídeo pra vocês. Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é um pouco resumidamente a minha história. E agora eu vou trabalhar, vou costurar, porque a vida não para. Um beijo e até o próximo vídeo. Por favor, não esqueçam de comentar, favoritar, pra dar engajamento, porque falta um pouquinho mais de 300 horas pra que eu bata aí a monetização, tá bom, minhas lindas? Vem, Rebeca, dá tchau. Fala tchau, meninas.